É comigo mesmo. E spoiler, tá? Se vocês ficarem até o final, a gente vai mandar um formulário de satisfação e quem responder vai poder concorrer a um brinde super especial. Então, olha aí, hein? Tem bônus para quem ficar até o fim, né? Hoje. Já começamos bem, então. Sim. Ó, outra. Então, fiquem até o final, pessoal. Bom, acho que agora já é boa noite, né? 6h40. Boa noite para todo mundo. Bom, meu nome é Clayton Padilha, tá? Porque a maioria das pessoas aqui são da Ilegra e a grande maioria também eu não conheço, né? E talvez não me conheçam. Eu sou arquiteto de pré-vendas, tá? Do Pod 1, que é o Application Lifecycle, especialista em GitHub e produtos da HashiCorp. Então, eu sou um entusiasta do princípio KISS, que eu sempre falo sobre isso, né? Que é mantenha tudo simples, o máximo possível. Trabalho na área de tecnologia há 15 anos, né? Atuei como tech lead e arquiteto em algumas fintechs, como Santander, Banco Topazio, Sicredi Digital. E como agora estou nessa posição que eu sou apaixonado por vendas, marketing e comunicação em geral. Então, consegui juntar tudo numa coisa só. Hoje eu tenho aqui para bater um papo com vocês mesmo, para a gente compartilhar conhecimentos até, sobre o GitHub em si, sobre as features, as principais features dele. Então, o objetivo, de fato, aqui é falar um pouco, né, sobre as principais features e vantagens do GitHub, como é que ele pode se encaixar, né, dentro de uma equipe de DevSecOps e ajudar vocês até para a área comercial ou para a área técnica mesmo, ter mais clareza, né, na hora de tomar uma decisão. Então, a gente mesmo como programador, enfim, conseguir ter argumentos e conseguir entender, né, quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis, né, para nos ajudar no dia a dia e cumprir os desafios de uma forma mais fácil. Tá? Então, combinado é o seguinte, eu vou ir falando sobre as features, vou comentando, e fiquem totalmente à vontade para me interromper a qualquer momento, para tirar uma dúvida, porque eu quero que isso seja mais um bate-papo mesmo do que uma palestra, tá? Então, é uma conversa. Bom, se todos estão preparados, vamos lá. Pessoal, tem um grande mito, na verdade, uma sensação entre o pessoal da tecnologia, que é que o GitHub ele é apenas um gerenciador de repositório, um gestor de versão, alguma coisa desse tipo. E ele nunca foi, né, isso, e hoje, atualmente, mais ainda, né, não está sendo. Então, o GitHub ele foi adquirido, tá, pela Microsoft, e isso acelerou muitas features e outros produtos, enfim, que são derivados dele. Tanto que hoje existe o Azure DevOps, que a tendência é que seja substituído completamente pelo GitHub. Então, para vocês terem uma ideia de o quanto que o GitHub se tornou, né, mais ainda, uma ferramenta de DevSecOps, de uma ferramenta que atua desde o início do processo até o fim. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou falar um pouco sobre as features, vou mostrá-las também lá dentro do repositório e a gente vai discutindo a respeito disso, beleza? Então, assim, talvez depois da utilização como gestor de repositório, a feature mais conhecida do GitHub talvez seja o Actions. Tá? Que aí vem uma outra sensação, uma ideia equivocada sobre o que é o Actions. A grande maioria do pessoal técnico acredita que o Actions ele é uma ferramenta de deploy. Né? E ele é isso, mas ele não é somente isso. Tá? Ele também é. Ele é uma ferramenta de automação de processos. Entre essas automações, com certeza, estão, né, os deploys. Mas também ele é utilizado para fazer integrações com outras ferramentas. Tá? Aqui eu dei um exemplo do Terraform. Então, eu posso provisionar um ambiente usando Actions e o Terraform. Né? Então, isso não tem nem a ver com deploy, né, especificamente. Existem alguns clientes nossos, por exemplo, que usam o Actions para gerar documentação dinâmica. Então, toda vez que uma alteração é publicada numa branch, eles escutam essa alteração com Actions, né, e chamam uma ferramenta chamada mkdocs, que lê anotações, né, lê notations dentro do código e, a partir disso, gera uma documentação. Então, e já atualiza no site, enfim. Então, assim, ele automatiza vários processos dentro do teu repositório. Tá? E a grande vantagem é que, como eu coloquei, a configuração da Action fica exatamente dentro do teu repositório. Então, ela é versionada junto com a tua branch.
Então, por exemplo, eu vou usar o Actions para deploy. Tranquilo, pode fazer. É uma maneira de documentar as alterações, a evolução desse deploy. Então, ele pode ter começado de uma maneira mais simples e se tornando complexo, e ele pode, inclusive, ter versões diferentes de acordo com a branch. Né? Então, tem um arquivo de configuração para cada branch. Isso é vantajoso dentro do ambiente, porque pensa no seguinte cenário. Eu sou um arquiteto, né, e fui lá e criei o meu deploy. Só que eu não documentei isso, ou documentei de um jeito que eu achei que era interessante. Né? Não é uma coisa padrão. Se eu saio ou mudo de equipe, a próxima pessoa que for ver, se ela tiver que fazer qualquer alteração ou tiver que corrigir algum problema muito rápido, voltar uma versão, sempre vai ser um problema. Estou utilizando o Actions para esse caso, vai ter lá um arquivo versionado que vai ser facilmente retornado, né? Eu quero fazer um rollback, tranquilo. E com todos os históricos de commit, tu consegue saber como foi evoluindo ao longo do tempo. Inclusive, né, eu posso criar issues e tal, discussões a respeito disso nesse processo. Então, veja, como eu falei, né? Ele te ajuda muito na parte de deploy, porém, não é somente para isso. Tá? Ele também automatiza vários outros processos. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper. Bom, se ninguém falou nada, eu vou entender que tá tudo certo. O silêncio é né, quem cala consente, então eu vou entender. Tudo certo, Angela. Beleza. Agora a gente vai começar talvez a entrar em assuntos que sejam menos conhecidos da grande parte da comunidade, tá? Então, assim, eu tenho um outro recurso que chama packages. O que é isso? O que ele resolve, né? Em ambientes que tem uma arquitetura de microserviços, por exemplo, vou pegar que é o mais comum de acontecer. Eu tenho, digamos que eu tenho um projeto em Node e eu preciso desenvolver uma lib para mim, para o meu negócio, né, para a empresa. Essa lib, ela é uma lib privada, né, a princípio, ela não é uma lib pública. Então, como é que eu faço para que esta lib fique disponível para todos os projetos que vão utilizá-las? Existem várias maneiras de fazer isso, né? Coisas que a gente chama de registry. Então, existem ferramentas de registry que são gratuitas, né? Tem o Nexus, enfim, tem várias outras ferramentas. Eu posso contratar o próprio NPM para fazer isso de uma forma particular. E o Packages, ele resolve isso. Porque o que acontece? Beleza, eu dei um exemplo do projeto em Node. Então, eu vou ter lá uma ferramenta para gerenciar esses pacotes para o Node. Beleza, mas agora eu quero ter para o Java também. Meus projetos, alguns usam Node, outros usam Java. Beleza, vou ter que ter uma outra ferramenta para gerenciar os pacotes do Java, um Artifactory do Java. Mas eu quero do Python também, vou ter que ter outra ferramenta para gerenciar isso. Só aí eu já citei 3 ferramentas. Né? Beleza, eu uso containers. Como é que eu vou... Eu preciso guardar as imagens, né, que são geradas para o meu deploy. Eu vou ter que ter um Docker Registry também para fazer isso. Então já são 4 ferramentas. O Packages, ele une tudo isso em uma só. Então, ele permite que tu gerencie esses pacotes todos em uma única ferramenta. Tá? E o que acontece? Até o NPM foi comprado agora pelo GitHub. Então, o próprio NPM já está dentro do package do GitHub, certo? Ele também faz isso com Java, faz isso com containers. Eu vou mostrar para vocês ele também todas as opções que tem. Então, ele resolve esse tipo de problema. Ele resolve um segundo problema, que é um segundo problema secundário, meio redundante isso, né? Mas ele é secundário porque pode acontecer que eu use uma lib que seja pública. Beleza, show. Mas qual é a garantia que eu tenho de que essa lib vai estar sempre disponível para mim quando eu for fazer o download dela? Então, na hora que eu for fazer o meu deploy, ele vai lá, vai fazer o download da lib pública, e aí quem mantinha essa lib resolveu simplesmente não manter mais, cancelar. Então, esse é um outro problema de usar diretamente do repositório público. Pode ser que o teu projeto quebre por falta de uma lib. E os packages, ou os registries, eles te ajudam nisso, porque eles fazem essa cópia para dentro do teu servidor. Então, tu vai garantir que sempre terá essa lib disponível para ti. Certo? E tem um terceiro problema que pode vir a acontecer, que é, em alguns ambientes de infraestrutura, o teu projeto ele não vai ter acesso à internet externamente. Né? Então, ele não vai conseguir acessar a internet e baixar esse pacote público para dentro do servidor, porque isso pode ser uma falha de segurança. Usando um serviço de registry, como packages, ele vai ficar disponível internamente na tua rede, como no caso se estiver usando o GitHub on-premise, né, e não o cloud. Então, ele resolve alguns problemas que
Em algum momento, a equipe vai acabar passando conforme o projeto vai crescendo, né? E ele te facilita muitas coisas, até a questão de quando tu cria uma lib, por exemplo, particular, ele se torna um repositório dentro do GitHub, quando tu coloca no packages, e a partir dali tu já consegue controlar o versionamento dele como se fosse um repositório comum. Se tu fosse usar isso com uma ferramenta terceira, tu ia ter uma versão dessa ferramenta, da tua lib, lá dentro dessa ferramenta terceira, e uma outra versão dela dentro do teu projeto, do teu repositório. Então tu ia ter que controlar em 2 lugares. Usando o packages, ele fica tudo em um lugar só. Beleza? Até aqui tranquilo? Tudo tranquilo. Espero que sim. Então tá bom. O terceiro item, que eu acho que também é muito interessante, poucas pessoas conhecem, é um outro problema que surge a partir dos anteriores. Então vamos lá. No Packages, né, eu consigo guardar esses pacotes, essas libs, né, e gerenciar elas de uma maneira tranquila. Só que como é que eu sei que a minha lib está sempre atualizada? Como é que eu sei que essa minha lib vai não ter uma falha de segurança? Até se eu tiver desenvolvido ela, eu consigo ter um controle maior, mas se for uma lib de terceira, tá? Uma lib de terceiro, eu não sei, né? Como é que eu vou controlar se a versão está atualizada, se não tem uma falha de segurança? Como é que eu vou saber isso? Teria que ficar eu pesquisando o tempo inteiro, né? Ou, sei lá, achar um robô. E o GitHub faz exatamente isso com o Dependabot, tá? O Dependabot, ele fica escaneando o teu projeto de tempos em tempos, analisando as dependências dele, e a partir daí ele te gera alertas dizendo, cara, tua lib está desatualizada, ou a tua lib tem uma falha de segurança, ou ela será descontinuada. Isso usando o poder da comunidade do GitHub. Então, ele pesquisa no database GitHub, que é alimentado pelos projetos, pelas comunidades e também pela equipe de engenharia do GitHub. E a partir daí, ele encontra essas falhas, digamos assim, né? Ou possíveis falhas, e já gera alertas e pull requests, enfim, para quem for responsável já receber essa notificação para solucionar o problema o mais rápido possível. Isso dá um salto de qualidade absurdo dentro do teu projeto. Porque imagina um seguinte cenário, né, que é muito comum. Eu tenho 100 projetos, né, da minha arquitetura de microserviços, eu tenho 100 projetos rodando, sem considerar as brands, considerar somente o principal. Como é que eu vou ficar gerenciando as dependências de todos os projetos? Não tem como, é humanamente impossível. E aí isso faz com que o teu projeto pode ter muitas vulnerabilidades sem tu perceber. Tá? Todas essas funcionalidades que eu estou contando aqui, pessoal, estão disponíveis em repositórios públicos. Tá? Então eu consigo usar até em alguns níveis de repositório privado singular, né, que é só para ti, pessoal, eu consigo ainda utilizar esses recursos. Alguns outros que eu vou falar, eles estão disponíveis somente para usuários Enterprise. Beleza? Agora, beleza, já tem todas aquelas ferramentas, tudo que eu posso utilizar, como eu falei, repositório público tu consegue utilizar de boa, né, todos os recursos. Mas agora eu quero ter o a mais, né? Eu quero ter um nível de segurança maior dentro do meu projeto. Eu acho interessante isso. E aí que vem o GitHub Enterprise. Eu vou falar das features só para vocês saberem como funciona, né? Como é que trabalha com isso. Quando se fala de segurança de projeto, a gente fala em várias camadas de segurança. A gente vai adicionando vários itens para que ele fique completamente seguro. Desde segurança de acesso até segurança de código, que a gente vai falar sobre isso também. Então, aqui eu vou falar meio rapidamente, só para não ficar muito tedioso, né? A autenticação de SAML, que é de login único, então eu posso usar AD, posso usar várias outras ferramentas para autenticar de forma centralizada isso dentro do meu projeto, então eu consigo já limitar muito o acesso das pessoas. O próprio suporte, né, que na versão free não vai ter esse suporte, apesar de a comunidade ser gigantesca, mas com o Enterprise consegue ter um suporte 24/7. Enfim, aí gerenciamento mais centralizado, né, de segurança, e tu tem muito mais minutos de actions. Com o repositório público, tu tem poucos minutos para executar, né, e o actions tu consegue ter uma quantidade muito alta. Eu não vi ninguém estourar esses minutos ainda aqui, então é só para mais informação mesmo. No caso do package, né, vocês devem perceber que o package ele guarda, né, ele usa um espaço, né, para guardar as coisas.
Então, as versões free tem um espaço muito menor e na Enterprise tem um maior. No caso do Cloud, tem uma disponibilidade. Isso aqui é só, daí no Cloud não é só no Enterprise, tá? É para todo mundo. Tem uma disponibilidade de 99,9 por mês. Tá? Então, o GitHub, tu pode usá-lo ele como on-premise dentro do teu data center, ou tu pode usar ele na versão Cloud, ou ainda usar ele numa versão híbrida. Então, tu consegue usar os dois ao mesmo tempo, usando uma ferramenta chamada GitHub Connect, que vai sincronizar essas duas ferramentas. E atualização de versões automáticas, né? No caso do Cloud. Né? Para complementar aqui, pessoal, antes de eu mostrar para vocês como é que é o GitHub em si, eu quero falar sobre um outro upgrade que tem dentro do GitHub que também poucas pessoas conhecem. Também está disponível na versão pública, né, gratuita. Então, tu consegue utilizar, quero fazer um projeto open source ou um projeto pessoal, tu consegue usar esses recursos para ti. Tá? Agora, para a versão mais corporativa, daí seria adquirido à parte, né? Enfim, que é o Code Scanning, né? O GitHub Advanced Security, ele vem com Code Scanning, que é, de fato, uma análise de código estática, onde te mostra todas as vulnerabilidades do teu código, tudo que foi publicado ali. Eu vou mostrar para vocês também. O Secret Scanning, que eu acho muito interessante, que ele detecta tokens, né, que por acaso está dentro do teu código, num universo gigantesco de projetos e várias pessoas trabalhando, isso é bem perfeitamente possível. Então, ele detecta, por exemplo, um token da AWS, e ele identifica o padrão, ele tenta utilizar e ele te avisa, esse token é um token válido, e vai te sugerir que tu cancele aquele token ali. Isso aqui já teve alguns clientes aqui da Ilegra que nos relataram que passaram por problemas assim, parece besta, mas na verdade é muito comum isso acontecer, tanto, né, que tem uma solução para isso. E aí tem o Dependency Graph, que mostra o gráfico de dependência, né, dos teus projetos. Então, eu quero mudar não usar mais essa lib, quero trocar por outra. Você vai conseguir saber quais projetos seriam impactados por essa lib. Vai saber todos que estão sendo utilizados. Bom, aqui eu acho que é mais informativo mesmo, assim, do que o GitHub, né, impacta no negócio, no fim das contas. Porque a gente, mesmo como desenvolvedor, a gente precisa ter consciência que, no fim das contas, a gente é um negócio, né? A gente faz parte de um negócio. Então, assim, até em termos de produtividade, aumenta, 45 minutos economizados, redução de tempo de onboarding, porque é uma plataforma muito conhecida, né? Então, payback de investimento é muito rápido, em 3 meses, e ainda tem um retorno de investimento altíssimo também, segundo esse relatório aqui, depois a gente pode disponibilizar essa apresentação. E aqui eu acho que uma coisa que eu acho que é muito interessante para nós que somos desenvolvedores é o seguinte: 72% das 50 maiores empresas de tecnologia usam o GitHub hoje. Então, assim, não tem motivo para não se aprofundar, não conhecer mais sobre a plataforma, né? Não tem como hoje poucas pessoas não conhecem, apesar de não conhecer a fundo, mas para nível de carreira, é muito interessante se aprofundar mais nessas features, ter um conhecimento maior, inclusive vão até reduzir custos dentro das empresas, porque em vez de usar muitas ferramentas e aumentar a complexidade de utilização, vai centralizar em uma ferramenta que é altamente integrável com terceiros e vai te dar muitos resultados de desempenho, né, e velocidade. Da apresentação, pessoal, é isso daqui. Vou deixar aqui esses contatos e vou mostrar para vocês até, vou esperar um tempinho agora, até vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu deixo aqui essa tela parada um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, é o momento agora, e em seguida eu já vou mostrar a cara do GitHub mesmo ali para todo mundo. Alguém aqui é programador, pessoal? Eu tô falando nós, programadores, mas eu não sei, na verdade, quantos programadores tem aqui, né? Levanta a mãozinha aí quem for programador ou programadora. Alguém que tiver na área, né? Autor. Stanley. O Stanley também. Tem bastante gente. Realmente. O pessoal tá meio tímido, né? Pessoal, fez sentido o que eu falei até agora? Fez sentido pro dia a dia de vocês? Joinha. Vou até botar aqui, ó. Fez sentido. Aí o pessoal me dá um ok na minha... Eu não utilizo muito essas features do GitHub no momento, mas estou achando bem interessante.
o papo. Heitor, mas assim, não utiliza porque o ambiente não é favorável ou porque não conhecia as features? Não, Como elas eu funcionavam? sou JT, então eu tô pegando bem o básico de GitHub, Ah, perfeito, entendi. certo? Entendi. Eu costumo, nas reuniões que a gente faz com os clientes e tal, geralmente a gente vê que a galera tem a percepção de que o GitHub somente seria para gestão de repositório, entendeu? E a maioria não conhece, de fato, todas as features que eles podem, o que ele pode te ajudar no dia a dia. Né? E, inclusive, tem clientes nossos que contrataram o Enterprise e não usam todas as features, o que é incrível, né? Sim. Até por falta de conhecimento, muitas vezes, né? O pessoal, acho que já deu para a galera seguir lá. Eu não botei aqui meu LinkedIn, mas depois deixo disponível aí para vocês também. Quem quiser seguir lá. E agora vou mostrar aqui, basicamente, na cara, acho que meio que todo mundo já conhece, né, do GitHub, como é que ele funciona. Uma coisa que é muito interessante é que quando tu cria um repositório dentro do GitHub, ele tenta identificar quais linguagens estão sendo utilizadas ali para poder te dar sugestões melhores ao longo da tua experiência. Aí eu falei sobre o Actions. Então, isso aqui, o Actions são workflows, né? Eu chamo dentro do teu repositório. Eu consigo, aqui eu consigo acompanhar, né, o pipeline deles. Esse aqui todos, alguns deram certo, outros errado, tudo bem, normal. Eu consigo criar um novo workflow. Com base nas linguagens que ele identificou que o meu projeto usa, ele já vai me sugerir alguns workflows pré-definidos. Uma coisa muito interessante do GitHub é que ele tem o marketplace. Então, praticamente qualquer coisa que tu quiser fazer, já vai ter alguém que fez, né? Geralmente o próprio fabricante. Então, por exemplo, aqui ele me sugeriu, como é que eu faço o deploy de Node no Azure. Então, eu consigo já pegar isso aqui pronto, né? Foi feito pelo próprio Azure DevOps. Tem exemplos da AWS, do OpenShift, tem do Terraform. Então, eu consigo praticamente achar tudo aqui. Aqui ele pode me dar a automação, né, exemplos de automação. Se eu não encontrar, eu posso vir aqui na pesquisa. Pesquisa aqui, ele vai procurar no Marketplace lá para mim alguma coisa que eu precise. Então, assim, tu vai ter E tu pode criar teu próprio workflow do zero também, né? Tem essa opção aqui. Stanley, faz sentido, não tinha conhecimento sobre isso, vou tentar me aprofundar mais. Conta comigo também, Stanley. Vamos conversando sobre isso também. Hoje, mais cedo, eu gravei um webinar sobre o Advanced Security também. Quem que tiver interesse, pode entrar em contato comigo, com a Ju, que está aí também. A gente consegue disponibilizar para vocês aí, tá? Enfim, aqui, como voltando, eu tenho praticamente... Eu digo que o GitHub acelera o processo de desenvolvimento por causa disso. Tem todo o poder de uma comunidade aqui. O que outras ferramentas que prometem ter tudo não te oferecem. Esse poder da comunidade. São mais de 75 milhões de desenvolvedores hoje dentro do GitHub. E aí a estimativa é que até ano que vem ultrapasse os 100 milhões. É realmente a maior plataforma de colaboração do mundo. Não tem nada que se compare ao tamanho do GitHub. Falei também da parte de segurança, né? Do Dependabot. Então, por exemplo, aqui ele está me mostrando todas as minhas libs que tem algum tipo de problema. Por exemplo, esse aqui do Socket.io é um problema alto, uma severidade alta. Vou entrar aqui. Ele vai me dizer... Aqui, inclusive, está dizendo que não conseguiu achar uma solução para o problema. Mas ele me explica o que aconteceu. Tipo, que as versões desse pack aqui, do Socket.io, antes de 3.2 e tal, permite ataques de denial service, né, de memória. Então, ele já está me alertando que tem esse problema. Talvez, como ele não conseguiu achar uma solução específica, né, provavelmente a ideia seria trocar essa lib para outra. Né? Em alguns casos, aqui, por exemplo, ele já cria um pull request. Então, ele encontrou um problema, ele já tem uma solução pré-definida e ele cria um pull request para o responsável para tomar uma atitude ou não, né? Tipo, só aprovar a atualização ou não. Beleza? Segundo o outro ponto, que é o packages, que eu falei também de como guardar as libs, né? Dentro do projeto. O package ele fica dentro da organização, ele não fica dentro do repositório, né? Até para poder ficar disponível para todos. E eu consigo, por exemplo, guardar containers.
projetos do NPM, né, do Node, JavaScript, enfim, Ruby, Maven, Docker, Nugget. Então, assim, só isso daqui já abrange boa parte das tecnologias que utilizam nos maiores projetos hoje em dia. Então, em vez de eu ter uma ferramenta para gerenciar meus pacotes de Node, meus pacotes de Java e os meus containers, meus Dockers, eu já tenho tudo numa ferramenta só. Tá? Então, aqui ele já tem alguns guardados, né? Ele vira um repositório, como eu havia comentado, esse aqui é um pack. E aqui já eu consigo criar um readme e tal, consigo fazer tudo como se fosse um repositório mesmo aqui, inclusive ter o versionamento dele aqui. O outro ponto que eu falei foi eu falei do Actions, falei do Dependabot, eu falei do Packers. O Dependabot é isso aqui que eu havia comentado, e aí vem a parte do Advanced Security, né? Que é a parte do Code Scanning, que é a análise estática dos códigos. Então, aqui ele já me mostrou alguns problemas aqui. Eu vou entrar aqui, ele vai ter várias referências de boas práticas aqui, que vem da database do GitHub. Tá? Tem várias referências disso. E aí eu vou conseguir até aprender mais, né? Eu, como programador, vou entrar aqui e vou entender, cara, legal, não devia ter feito isso aqui. E tu já aprende uma boa prática, um padrão novo, ou uma nova falha de segurança. Ele está me dizendo que é um safe parsing XML for user input, que é o que está acontecendo aqui. Ele tem uma discussão, enfim, ele mostra todo como é que ele encontrou esse problema. E aqui, por exemplo, ele já tinha aberto um pull request para resolver isso. Já foi verified. Só que daí a pessoa acho que esqueceu de vir aqui e dizer que foi resolvido. Tá? Ele usa a linguagem CodeQL para fazer isso. Então, isso também permite que tu importe resultados, por exemplo, do SonarQube para cá. Então, tu consegue usar algumas ferramentas em parceria. E eu consigo também adicionar outras ferramentas de escaneamento, caso eu queira. Então, eu posso ter vários workflows de escaneamento. Esse aqui é o que a gente está usando, né, que é o CodeQL. Mas existem outras opções. Por exemplo, eu consigo escanear containers. Então, ele que me permite fazer isso. E aqui tem várias outras opções de ferramentas de escaneamento que, caso eu queira utilizar, que eu conheça mais. Enfim, eu confio. Tem para Kubernetes. Então, assim, tem até para testar a API, se eu não me engano, aqui. Tem uns que são para testar eu quero que toda vez que rode, que teste se a minha API está funcionando. É esse aqui, ó. Automatic Test API, REST API, com o PPA, enfim. Então, assim, opções tem inúmeras, né? Então, tu consegue criar um projeto realmente muito robusto e muito seguro para que as coisas sejam mais automatizadas e mais velozes possível. E, por último, aqui, o Secret Scanning, que eu havia comentado também. Nesse caso aqui, ele encontrou um token da Amazon. Ele vai me dizer exatamente aonde que é, qual o arquivo que ele encontrou, a linha aqui. E ele vai dizer que é um segredo válido, né? E aí que ele recomenda que esse negócio seja revogado a autorização. Tá? Então, isso aqui te dá também uma gama de automatização muito grande, porque eu consigo escutar, já tem um cliente que fez isso, escutar essa ação via Actions, porque tu consegue escutar muitas ações a partir dos Actions do GitHub, escutar isso, e aí, então, tem uma ação em relação a isso. Então, nesse caso, desse cliente que eu citei, ele viu que é um token da Amazon, ele usa o Terraform, né? Pega o Actions, executa um serviço do Terraform, né, um arquivo lá, para então o Terraform entrar na AWS e desativar aquele token. Então fica muito automatizado, né? Fica praticamente sem contato humano. E basicamente o que eu tenho para falar hoje de features, de DevSecOps, né, para não me estender demais também, é isso. Óbvio, tem mais coisas que eu poderia falar aqui, poderia falar sobre a IP Allow List, falar sobre EMUs, enfim, tem vários outros recursos de segurança que podem ser interessantes, mas eu acho que por hoje eu fico por aqui e fico aberto aí para dúvidas também, pessoal, e discussões, enfim, qualquer coisa que querem falar agora. Se tem alguém falando, tá no mudo, não fiquem tímidos. Ó, alguém entrou, né? Acho que eu vou repetir tudo de novo ainda. Eu quero que o Prestes a entrar. A gente vai repetir tudo. Peraí, vou começar de novo, pessoal. O GitHub. Tá. Sim.
Não, muito obrigada, Clayton, foi ótimo a tua explicação, né? Enfim. E, pessoal, também já deixei ali o link do feedback, tá? Então, por favor, respondam para a gente também sempre ir melhorando, enfim, né, os próximos eventos. E tem o plus de que vocês vão concorrer, então, né, fiquem ligados aí para um brinde. E, né, ficamos... Ah, ali o LinkedIn do Clayton. Ah, Eliana. Acabei de botar. Oi, eu tenho uma dúvida. Fala, Eli. A gente sabe também que várias pessoas aqui também utilizam as plataformas concorrentes, né? Então, assim, GitLab, Bitbucket, são nossos concorrentes diretos aqui com que a gente trabalha hoje, que é a GitHub. Na tua opinião, Clayton, fala para nós aí o que tu acha que é o grande diferencial de GitHub para que a gente consiga levar para as empresas e para as empresas que a gente... Acho que travou, hein? Opa, travou. Ela travou na hora. Ele travou, Travei? ele. Mas eu entendi a pergunta. Mas eu acho que tu entendeu, né? Tipo, qual que é o principal diferencial da ferramenta do GitHub perante os concorrentes hoje, que os nossos colegas aqui também têm condição de levar para as empresas que eles atendem, enfim, né? Então, assim, o grande principal diferencial do GitHub é a comunidade. Esse é o primeiro ponto, né? Enquanto tu vai ter menos apoio, digamos assim, nem tô falando nem de ambiente enterprise, tô falando da comunidade pública mesmo, né? Em outras ferramentas como o Bitbucket, como o GitLab, o número de pessoas que utilizam, né, é muito menor nesse sentido, tá? Então, mesmo que eu decida usar o Bitbucket, por exemplo, em algum momento eu vou voltar para o GitHub, porque todos os grandes projetos estão lá. Então, provavelmente, em algum momento eu vou copiar do GitHub algum projeto open source ou alguma lib. Então, assim, não faz sentido tu acabar indo para um Bitbucket, por exemplo, sendo que tu vai acabar tendo que usar o GitHub em algum momento. E o segundo ponto que eu vejo muito é o poder de integração. Porque é o seguinte, pegando um exemplo como o GitLab, por exemplo, eu consigo criar muitas coisas, customizar muitas coisas dentro do GitLab, mas eu tenho que usar tudo que é dentro dele. Eu não consigo usar nenhuma outra ferramenta externa. Ou se eu consigo, é fazendo uma gambiarra muito grande. E aí, isso faz com que a equipe fique muito refém de quem desenvolveu essa customização, né? Enquanto no GitHub tu tem já quase nativo esse tipo de integração, por exemplo, com o Terraform, né? Então, produtos da HashiCorp, com Terraform, ou com outras ferramentas, tipo, por exemplo, o Jira, né? Então, já é quase nativa a integração. E em terceiro ponto é o custo. Apesar de que outras ferramentas parecem que inicialmente são mais baratas, né? Questão do Enterprise, no fim das contas, para ter uma ferramenta completa, vai acabar sendo mais caro, né? Isso é comprovado já, com tabelas, enfim, de que no fim das contas, com o GitHub, tu vai gastar na faixa aí de 70, 80 dólares, no máximo, para o usuário, e no caso de algumas outras ferramentas, como o GitLab, tu vai gastar na faixa de 99, 100 dólares, 100 e poucos dólares, para ter todos os recursos, entendeu? Então, assim, acaba, o termo de custo é relevante também para as empresas, né? É isso? Respondi a tua pergunta, Eli? Sim, respondeu. Muito obrigada. Mais alguma coisa? Não, só te parabenizar, né, pela apresentação, uma baita apresentação, muito legal mesmo. Valeu, Ju. O problema é que o pessoal fica tímido, né? Tem que prometer um prêmio aí, André. É verdade, quem falar mais vai ganhar um prêmio. A melhor pergunta ganha um brinde. Exato. Que tá claríssimo que foi a minha, né? Então, bom. já ganhei. Para quem chegou mais para o final, né? Teve algumas pessoas que entraram. A gente gravou, tá bom, pessoal? Então, a gente vai disponibilizar o conteúdo no site do Meetup, enfim, nas nossas redes. Então, né, vocês vão receber por lá, para poder ficar por dentro de tudo. O Clayton mandou, acho que de repente vai mandar o LinkedIn de novo, né? Tá ali no chat. De novo, porque eu não sei se o pessoal que entrou depois tem acesso ao chat. E é isso, a gente fica à disposição se tiver mais algum comentário. Aí, ó, já tem uns parabéns. Valeu. A gente agradece a participação de todo mundo aí, né? Foi ótimo mesmo. Parabéns, Clayton. Pessoal, quem tiver dúvida, tá? Quiser discutir mais, enfim, pode me chamar lá no LinkedIn.